Olá, boa noite a todos. Deus abençoe grandemente a vida de cada um que hoje veio aqui com o propósito de adorar a Deus. Amém? Hoje o título da nossa mensagem é Quando Tudo Falha. E agora, quando tudo falha, o que nós devemos fazer? Quando todos os nossos recursos falham, quando tudo aquilo que a gente sabe e tenta fazer falha, o que nós devemos fazer? Eu lembro de uma história que a Bíblia conta, a gente não vai nela, vocês vão só ouvir. Mas fala um dia que Jesus ele estava tão cansado que ele resolveu entrar no barco dos discípulos. E aí ele foi lá para o cantinho do barco e começou a dormir. Diz a Bíblia que uma tempestade ocorreu naquele dia, que agitava o barco para um lado e para o outro. Os discípulos eles eram pescadores, eles viviam na beira daquele lago, com os seus barcos para cima e para baixo. E eles tinham todo o conhecimento, eles já tinham passado, quem sabe, por diversas situações parecidas. Mas naquele dia, eles tentaram todos os recursos possíveis. E quando eles viram que estavam para morrer, diz a Bíblia que eles correram e foram acordar Jesus e perguntaram: não te importa que a gente se afunde? A Bíblia fala que Jesus ele se levantou e fala assim: por que vocês estão com medo? Jesus se levantou, estendeu as suas mãos e pediu, orou, e o mar se acalmou. E todos ficaram atemorizados. Eu pergunto para vocês, por que os discípulos só foram procurar Jesus quando tudo falhou? Por que eles não foram procurar logo no início da tempestade? Eles andavam com Jesus. Eles tinham fé suficiente porque eles viram pessoas sendo curadas de doenças incuráveis. Talvez eles pudessem acreditar que Jesus fosse capaz disso. Talvez eles pudessem acreditar que Jesus foi capaz de curar um cego de nascença. Talvez Jesus tenha sido capaz, na mente do discípulo, de fazer com que uma pessoa que nunca andou, andasse. Eles tinham essa fé. Só que no momento de maior aflição da vida deles, eles tentaram todo o recurso que eles tinham, todo o conhecimento, para depois ir procurar Jesus. Muitas vezes na nossa vida a gente é assim também. Procuramos Jesus quando tudo falha, sendo que devemos procurar Ele em todos os momentos. Devemos procurar Jesus em primeiro lugar. Em todas as decisões, tudo aquilo que a gente for fazer. Porque muitas vezes, quando tudo falha e a gente vai procurar, Jesus ele pode até resolver o nosso problema, mas ele permite que as consequências fiquem para a gente aprender a chamar ele primeiro. Eu gostaria de convidar vocês para a gente falar hoje sobre a oração, sobre o poder que a oração tem. É um poder oculto dentro da igreja de Deus. É um poder que tem sido muito pouco usado. Talvez a gente confie em qualquer outro recurso e muitas vezes buscamos as orações por último. Mas hoje, nessa mensagem, eu quero convidar você a fazer da oração o primeiro recurso. A buscar Jesus como o primeiro recurso. Vamos orar, vamos ler aqui, melhor dizendo. 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 8. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, versos 7 a 8. Vai nos dizer o seguinte. Amém? Enquanto vocês procuram, eu vou ler. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. É verdade ou não é verdade? Pedro ali pelo ano, quem sabe o ano 70, o ano 100, ano 50, não sei. Ainda não tinham se passado mais de 120 anos. Ainda não tinha aqui, quem sabe, se passado 90 anos, a gente não sabe a precisão de quando foi escrito isso. Mas ele olhando as circunstâncias ao redor, ele já dizia: nós estamos chegando no fim dos tempos. E hoje nós podemos dizer isso com a mais absoluta certeza, que nós vivemos o fim dos tempos. O fim de todas as coisas, se estava próximo na época de Pedro, para nós ainda está mais próximo ainda. Porque pelos sinais que a gente vê da palavra, não tem mais o que acontecer, a não ser
a pregação do Evangelho por todo mundo. É só isso que faz com que Jesus ainda tarde lá no céu. Porque terremotos já têm acontecido, fome em todos os lugares, guerra todo dia ocorre, rumores de guerra todos os dias ocorrem. Todos os sinais preditos por Jesus, hoje a gente vê acontecendo todos os dias. E Pedro aqui, ele nos faz um convite. Pedro aqui, ele nos faz um convite. E ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E se o fim de todas as coisas está próximo, ele nos faz um convite. Ele diz assim, ó, sede, portanto, criteriosos. O que é ser criterioso? É ter critério nas suas escolhas. É viver uma vida de acordo com a vontade de alguém que sabe muito mais do que você. É ter critério nas suas escolhas. É ter critério naquilo que come, naquilo que faz. Sabe? A Bíblia fala que Jesus era o Filho de Deus. E quando ele veio aqui, a Bíblia fala que Jesus orava muitas vezes, diversas madrugadas. Ele orava à noite. Muitas vezes nós atribuímos a oração a problema. E se a gente for pensar assim, imagina, Jesus devia ser a pessoa que mais tinha problema nesse universo. Porque quando a gente abre a palavra, a gente via muitas vezes Jesus orando a noite inteira. Talvez você não entenda o porquê que muitas vezes a sua oração só dura 1 minuto, 2 minutos. Talvez você não saiba ali o que dizer para Deus ou perguntar. Ou talvez a sua oração já tenha virado até uma reza, de tanto que as palavras se repetem. Jesus tinha intimidade com o seu Pai. Ele orava e tinha bastante assunto. E muitas vezes as noites que pareciam intermináveis para mim e para você, quando se faz uma oração, para Jesus se passava de uma hora para outra, porque ele tinha prazer de orar. Então a Bíblia nos fala para a gente ser criteriosos. E continua dizendo, e sóbrio, a bem das vossas orações. Pelo bem das suas orações, Pedro está dizendo, seja criterioso e sóbrio. Pelo bem das orações, seja criterioso e sábio. Seja criterioso e sóbrio pelo bem das suas orações. Às vezes a gente ora, pede a Deus, mas sem uma certeza absoluta do que Deus pode fazer. Como que Deus vai operar se a gente não acreditar naquilo que a gente está falando para Ele? E agora o que acontece quando você fala algo que você não acredita? Você deixa de ser sóbrio. E a Bíblia fala que ao contrário de sóbrio é o quê? Se você está sóbrio, é porque você está bom. Se você está ébrio ou bebo, é porque você está falando coisa que não tem nada a ver. Você vê que a pessoa que bebe, ela é rica, ela mata, ela é mentirosa. A Bíblia está dizendo, se a gente não for criterioso e sóbrio, a gente se comporta nas nossas orações como essas pessoas aí que estão na bebida. Não falando coisa com coisa. Achando que aquela coisa com coisa que estamos falando, Deus vai atender. Do que adianta, irmãos, se a gente orar e não acreditar naquilo que a gente está falando? Do que adianta, muitas vezes, a gente colocar os problemas como sendo maior do que o nosso Deus? Do que adianta orar? É o que Pedro está dizendo. É por isso que ele fala, pelo bem das vossas orações. Sejam criteriosos e sóbrios pelo bem das orações. Porque continua dizendo, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. E o que eu posso entender com isso? O que eu posso entender aqui em ser sóbrio nas minhas orações, saber o que falar e o que deixar de falar, ser criterioso nas escolhas da palavra, naquilo que a gente vai fazer. E ao mesmo tempo, Pedro nos fala que o amor cobre a multidão do pecado. O que ele quer nos ensinar com isso? Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 3 e 4, para a gente entender. Tiago, capítulo 4, verso 3 e 4. Vai nos dizer o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago, capítulo 4, verso 3 e 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para esbanjares para o vosso próprio prazer. Continua dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui amigo de Deus. Vamos aqui fazer uma comparação com aquilo que Pedro falou e aquilo que a gente está lendo em Tiago. Primeiro, Pedro fala aqui que nós devemos ser sóbrios, não é assim que a gente leu? Nós devemos ser criteriosos para o bem das nossas orações. Devemos ser sóbrios, criteriosos para o bem das nossas orações. E aí ele fala: amai-vos uns aos outros cordialmente. Cordialmente. E aí fala por quê? O amor encobre todos os pecados. Eu não sei, mas na grande maioria das igrejas que eu já fiz parte, eu sempre tive vergonha de pedir a oração. Sempre tive. Eu sempre tive vergonha de pedir oração. Porque eu não sei para quem eu estou falando. Algumas vezes que eu me arrisquei em fazer um pedido de oração, a primeira coisa que a pessoa viu foi o erro da pessoa. Não, mas a gente tem que ver, a gente vai orar, mas será que essa pessoa está assim? Não, a gente vai orar, mas será que tudo isso que está acontecendo na vida da pessoa não é por isso, não é por aquilo outro? Eu pergunto para você, quem colocou você de juiz aqui para julgar as pessoas? Quando se faz um pedido de oração, está pedindo oração, não é uma sentença, não. Entende por que ser criterioso e sóbrio? Pelos bens das vossas orações? Você pode até, depois de pensar assim, querer orar. Mas Deus vai ouvir? Eu digo, não vai. Deus vai ouvir? Não vai. Essa oração vai sair do teto? Não. Porque o teu e o meu preconceito pode fazer com que a nossa oração não passe do teto. Se a gente, eu vou orar, mas não sei, por conta disso, daquilo, talvez por isso, por aquilo outro, colocando esse tipo de coisa, esse tipo de obstáculo, não vai acontecer nada. Talvez outra pessoa com um coração mais sincero ore e a pessoa receba aquilo que ela está esperando, mas não de você. Se tiver esse tipo de pensamento. As pessoas vêm buscar oração, não é sentença. Por isso que Pedro fala, pelo bem das vossas orações, sede sóbrios, sede criteriosos. Ser criterioso é saber o que tem que ser pedido para Deus. É saber também escolher as palavras. Vamos pensar aqui numa história que eu contei ontem, para quem nos assistiu e também para quem estava aqui no culto. Eu contei a história da mulher Ciro-Fenícia. Ela talvez tenha buscado ou tentado buscar a cura para sua filha em tudo que é lugar. Quem sabe no Espiritismo, quem sabe em qualquer outro lugar, mas um dia ela ouviu falar que Jesus ele havia curado muitas pessoas no caso semelhante ao da filha dela. Quando os discípulos viram ela, talvez ela por não ser de Israel, talvez porque a sua tradição colocasse as suas roupas como diferente, talvez colocasse seus status, talvez tivesse chegado como qualquer outra pessoa diferente, talvez como uma pessoa do mundo. Talvez todas aquelas pessoas que estavam com Jesus tinham olhado para ela sem nenhum merecimento. A Bíblia fala que os discípulos eles tinham preconceito porque eles achavam que eles eram o povo escolhido de Deus. E Jesus queria dar uma lição para aquela mulher, mas também queria dar uma lição para aquele discípulo. E como a gente viu lá na história, Jesus começa meio que parecendo que queria desdenhar dela, dizendo, olha, não é certo eu pegar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Talvez os discípulos ouvindo isso, falando, aí sim, o mestre pensa como a gente. Esse povo aí fica pedindo oração, fica pedindo essas coisas, fica pedindo aqui para Jesus curar. Olha, Jesus está com nós. Jesus está com a gente, Jesus tem o mesmo pensamento que a gente. Talvez quando os discípulos olharam isso, talvez eles pensaram isso. Que Jesus agora tinha o mesmo preconceito deles. Mas agora a resposta da mulher
foi um tapa na cara dos discípulos. Quando a mulher diz assim: o Senhor está certo, mas o Senhor sabe que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para ela e diz assim: olha, vai, a tua filha está curada. A tua filha está curada. Imagina a vergonha daqueles 12 homens que estavam com Jesus, vendo aquela fé naquela mulher. Sabe, irmãos, em nenhum lugar a Bíblia nos convida para nós sermos juízes de ninguém ou da vida das pessoas. Mas ao mesmo tempo ela nos pede aqui dizendo que a inimizade com Deus é a tua amizade com o mundo. Eu lembro um dia, eu trabalhava na pedreira, eu estava meio afastado da igreja, meio triste com algumas coisas. Estava praticamente fora. Eu não ia mais nos cultos, por mais que eu lesse na minha Bíblia em casa, mas eu quase não ia. Eu estava meio triste, decepcionado com Deus. Eu lembro um dia, eu estava lá no meu trabalho, deitado na minha rede, lendo ali alguma coisa, pensando na minha vida, triste, chateado com Deus. E eu falei assim: Senhor, não sei o que está acontecendo, por que eu estou tão triste? Não era para eu estar feliz? Não era para eu estar firme e forte, conhecendo aqui a tua palavra, conhecendo a tua vontade? Não era para eu estar contente? Eu me perguntava. Quando veio um rapaz que trabalhava lá na pedreira, por nome Bigode, bateu na minha porta e disse assim: irmão, eu posso te pedir um favor? Falei: pode, é claro, o que eu posso fazer por você? Eu queria que você fosse lá na minha casa e orasse pela minha esposa. Porque eu já fui, meu irmão, da Assembleia, mas eu ando afastado e Deus não vai ouvir a minha oração. A gente morava a cerca de 150 a 170 quilômetros do lugar, do hospital mais próximo, da cidade mais próxima. Nós estávamos trabalhando no meio do mato. E ele tinha fé que a minha oração podia ajudar a mulher dele. Quem que estava sem fé? Eu. Porque talvez a minha amizade com o mundo tivesse enfraquecido a minha fé. Mas mesmo assim eu aceitei. Eu andei na casa dele, mais ou menos da casa dele, dava quase 1 quilômetro da onde eu estava. E eu fui orando no meio do caminho e pedindo assim: Senhor, faça alguma coisa por ela, que não seja não por mim, mas até mesmo pela fé desse homem, que ele, como se diz, se encontra afastado, achando que o Senhor não vai ouvir a oração dele. Se o Senhor não vai ouvir a oração dele, quanto mais a minha. Porque conhecendo ainda mais a tua palavra, tenho deixado de estudar como o Senhor deseja. Tenho deixado, Senhor, de orar como o Senhor deseja. E eu agora aqui, Senhor, no meio da distância toda, sem poder, com outra forma, ajudar essa pessoa, ele vem e me pede oração. Senhor, primeiro, tenha misericórdia de mim. Confesso que eu cheguei na casa dele muito envergonhado. Envergonhado. Talvez se fossem circunstâncias anteriores, quando eu estava ali todo dia trabalhando na obra, talvez fosse muito simples e fácil chegar lá e fazer uma oração. Mas essa eu lembro e nunca esqueço, porque foi a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque eu estava afastado do caminho do Senhor. E alguém pedindo oração para restabelecer a saúde. Eu cheguei na casa deles, orei, né? Voltei para minha casa envergonhado, fiquei orando ainda mais. Orei muito, orei bastante mesmo em casa. E aí quando foi no outro dia, para a honra e glória de Deus, ela estava restabelecida lá com a sua saúde, fazendo as suas atividades normal. E ele foi lá em casa me agradecer. E eu disse: ó, rapaz, agradece a Deus, porque Ele é que fez tudo. Eu fiquei pensando nessa situação, meus queridos, numa coisa. Os milagres de Deus não têm nada a ver com a gente. Os milagres de Deus não têm nada a ver com a gente. Quando a gente percebe que a gente é simplesmente, muitas vezes, o conduto ou o instrumento, a forma que Deus tem de chegar nas outras pessoas, Deus nos orienta dizendo: olha, vocês são os meus instrumentos. Só que a amizade que vocês têm com o mundo atrapalha de eu poder usar vocês. E aí você pensa no que eu vou dizer agora. Talvez você coloque o seu joelho no chão e não consiga orar mais do que 2 minutos.
ou no máximo 5. Mas a tua capacidade, muitas vezes, de ficar no celular o dia todo, impressiona. Talvez a minha capacidade de ficar, às vezes, a tarde inteira no celular, ou qualquer pessoa que hoje vive aí nesse mundo com o celular, impressiona. Porque para orar é só um pouquinho. E para ver tudo que não presta, muitas vezes, passamos o dia inteiro. Deus está dizendo para nós o seguinte, meus queridos, que esse tipo de amizade deve acabar. Se a gente quer que as nossas orações sejam ouvidas, se a gente quer interceder pelas pessoas, esse tipo de amizade tem que deixar de existir. Porque elas nos separam de Deus. Esse tipo de amizade com o mundo, com as coisas do mundo, com novela, com futebol, com qualquer outra coisa que te atrapalha a tua comunhão, que faz com que você perca tempo, um tempo precioso de talvez estudar a palavra, um tempo precioso de talvez fazer um bem ao próximo, que tem ocupado o seu tempo com coisas que não interessam. Esse tipo de amizade faz com que você permaneça longe de Deus e Deus não possa usar você como instrumento. É exatamente isso que faz. Por isso que Deus tem um convite aqui em Tiago 4, verso 7 para nós. Ele nos diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai os vossos corações, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se a gente quer uma mudança de vida como a gente almeja, devemos viver mais com o joelho no chão, mais se humilhando perante o Senhor, como a gente viu aqui, se achegando a Deus, purificando. A Bíblia fala aqui, você que tem um ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? Uma pessoa que a hora está animada, a hora está alegre, logo se entristece com qualquer coisa. Pessoa que tem um tipo de ânimo duplo, dobrado. Deus fala para a gente afastar esse tipo de coisa, esse tipo de tristeza. Se a gente se achegar a Deus, como fala aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus, fala aqui, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No meio de uma caçada por comida, a Bíblia fala aqui que o diabo é como o leão. No meio de uma caçada por comida, o leão ele não vai no mais forte. O leão ele não vai no bando. Quem é que diz que o leão tem coragem de enfrentar um bando lá para arrumar um almoço? Ele não tem essa coragem. Ele espera, primeiro, o mais frágil se afastar. E muitas vezes o mais frágil, ele muitas vezes também é curioso, gosta de estar sozinho, gosta de estar longe. E aí é presa fácil para o inimigo. Por que Deus fala aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo? Porque quando nós estamos unidos em oração, nós somos pessoas fortes. Quando nós estamos unidos no mesmo propósito, o diabo não pode conosco. Talvez você pense, irmão, mas o diabo tem mais experiência do que nós. Sim, mas nós também temos um inimigo que foi derrotado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E a Bíblia só nos diz, resistir ao diabo, resistir à sedução do diabo, resistir a tudo que não presta. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente busca Deus em primeiro lugar. Quando a gente faz da vontade de Deus a nossa. Como a gente viu aqui, quando a gente purifica as nossas mãos. Quando a gente deixa de ser pessoas com ânimo dobre. Quando a gente limpa o nosso coração. Quando a gente purifica o nosso coração de toda a maldade. Porque a Bíblia fala que do coração procede as palavras. Se você tem alguma palavra boa que você diz a alguém, você vai entender que não é mérito teu. Você foi só um instrumento na mão de Deus para falar aquilo que agrada às pessoas, mas aquilo principalmente que agrada a Deus. Você é o instrumento de Deus quando você tem um coração limpo. Por isso que ele fala, afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz, irmão, dando continuidade àquilo que a gente está vendo. Em Provérbios, capítulo 10,
verso 19. Provérbios, capítulo 10, verso 19. Amém? A Bíblia nos diz o seguinte: no muito falar não há falta de transgressão, mas o que pondera os lábios é prudente. No muito falar vem a transgressão. O que eu posso aprender com o que eu vi em Tiago e o que eu posso aprender o que eu vi agora? Irmãos, primeiro, oração, como a gente tem falado aqui, deveria ser, ou deve ser, se ainda não é na tua vida, uma conversa entre você e Deus. Seria até bom se não orássemos muitas vezes em voz alta, né? Porque o diabo não tem o poder, ele pode tentar interpretar pelo seu gesto aquilo que você está pensando, mas ele não tem poder de entrar na tua mente e saber exatamente o que você está pensando em dizer. Você olha a história de Ana, por exemplo, a mãe do Samuel. Ela queria ter o quê? Um filho. E todo ano ela ia lá no templo. E todo ano ela tentava, com os próprios esforços, fazer alguma coisa, resolver algum problema. Todo ano ela estava lá. O marido dela um dia disse assim: eu quero ter um filho, como você é estéril, não pode me dar um filho, então é o seguinte, eu vou ter que arrumar outra mulher. A Bíblia fala que ele arrumou outra mulher, e com essa outra mulher teve filho, mas mesmo assim continuou casado com Ana. E agora, você concorda comigo que a vida dela se tornou uma aflição? Imagina, por exemplo, agora você ter uma inimiga dentro do lar dizendo: olha, o meu marido vai me amar porque eu dou filho para ele. Você é estéril, você é árvore seca, você não produz fruto. Então cada filho que eu der para ele, ele vai me amar mais. Se coloca agora. Você pensa, você concorda comigo assim que a situação da Ana se tornou muito difícil? E todo ano ela ia lá no templo. Todo ano, quem sabe, ela na sua casa pediu uma oração para Deus. Pediu um filho para Deus em oração. Só que aquele ano foi diferente. Aquele ano, agora a sua rival cheia de filho, alegre, contente, e agora esnobando dela, falando, ela sentiu uma aflição, aflita no coração. E ela talvez tivesse orado diversas vezes, mas nunca ela orou com tanta vontade e tanto fervor como naquele dia. E o que a Bíblia fala que ela estava fazendo? Diz que ela estava na frente lá do templo, orando, não é assim? E aí o Eli começou a olhar e pensando assim, essa mulher está bêbada. Porque a Bíblia fala que ela ficava falando em voz alta, ela ficava falando os planos dela para, olha, Senhor, se tu ao menos me ouvir. A Bíblia fala que ela pensava, falava com Deus em pensamento, mas movia os lábios. Ela movia os lábios, mas falava com Deus em pensamento. Olha a aflição da tua serva. Senhor, eu me sinto humilhada. O que eu tenho feito de errado, o que tem acontecido na minha vida. E agora, quando chega lá o sacerdote e fala, olha, rapaz, você não tem vergonha, ficar bebendo, enchendo a cara e agora vir na frente do templo, aqui é a casa do Senhor. Ela responde o quê? Não, Senhor, me desculpa, eu não sou a filha de Belial, não. Não me confundas, por favor. Eu sou uma mulher aflita. Eu sou uma mulher atribulada. Eu passo por alguns problemas. O Senhor me perdoe. Dentro da leitura da Bíblia, você pode ir lá no comecinho dos primeiros livros de Samuel, fala isso. Eu pergunto para você, Ana falou ao menos por sacerdote o que ela estava orando? Não. Ele não sabendo disse para ela, olha, que o Deus de Israel conceda o teu pedido. E ela agora saiu dali contente. Ele não sabia o que ela tinha pedido, mas disse para ela que o Deus de Israel conceda o teu pedido. E ela agora sai dali contente, porque ela fala, olha, o sumo sacerdote falou isso para mim, então Deus vai conceder o meu pedido. E sai dali, vai comer, volta para sua casa feliz, e quando chega lá, o pedido que ela tinha feito, Deus realiza.
Passado alguns anos, ela chega lá com seu filho e pergunta, olha, você lembra de mim, senhor sacerdote Eli? Lembro, olha, né? Você, então, eu sou aquela mulher que estava orando lá. Sabe a minha oração? É essa criança aqui, ó. Eu estava pedindo para Deus um filho aquele dia. E olha, eu estava dizendo para ele naquele dia, eu estava dizendo para Deus, seu sacerdote, o seguinte, que se Deus me concedesse, me desse à luz um filho, todos os dias ele ia servir a Deus. E hoje eu estou trazendo ele aqui, para ele morar aqui com o Senhor. Quando foi que ela abriu a sua boca para falar aquilo que ela estava orando? Quando a bênção estava ganha. Quando a gente fala, muitas vezes a pessoa acha que a gente quer aparecer, ou muitas vezes até nos julgam, né? Poxa, a pessoa quer isso para quê? E às vezes um pedido de oração pode se tornar uma sentença de morte. Mas vamos pensar em outra coisa aqui, mais 2 versos para a gente terminar. Vamos pensar aqui na oração de Daniel, lá no capítulo 9, verso 4. Daniel, capítulo 9, verso 4. Amém? Diz assim, Daniel estava lá na Babilônia, né? Daniel, ele foi levado cativo, mas chegando lá na Babilônia, a gente sabe da história dele, ele conseguiu um cargo público, né? Ele se tornou um dos maiores da Babilônia, ele se tornou um governador. Talvez ele tivesse a sua casa, talvez tivesse montado toda a sua estrutura, mas ele queria fazer a vontade de Deus. Ele sabia e estudava as profecias do profeta Jeremias, que dizia que o povo de Israel ficaria lá somente 70 anos. E um dia ele tem um sonho, uma visão de 2.300 tardes de manhã, e ele, sem entender nada, ele pergunta assim, Senhor, não era só 70 anos? E agora está dizendo aqui que nós vamos ficar 2.000 e tantos anos. Não, Senhor, não quero ficar aqui não. Percebe uma coisa? Daniel não estava bem no mundo conhecido da época. Daniel não estava bem estruturado no mundo conhecido da época. Talvez se existisse alguém em Israel que não tivesse nenhum desejo ou nenhuma vontade de sair da Babilônia, se fosse uma pessoa voltada para as coisas do mundo, seria Daniel. O emprego público, né? Um concursado que não mandava embora, né? Ganhando super bem, quem sabe, tendo a sua casa, tendo a sua moradia, tendo as suas regalias. Se existia alguém que podia estar confortável no mundo da Babilônia, se chamava Daniel. Mas mesmo assim ele se sentia afligido, porque na época todo israelita era ensinado a considerar Jerusalém como um céu aqui na terra. E ele orava aqui, irmãos, como vem dizendo aqui, verso 4 do capítulo 9, orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ah, Senhor, Deus, grande e terrível, que guarda as alianças e as misericórdias para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não temos ouvido os teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha. Como hoje se vê os homens de Judá, moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras onde tu tens lançado, por causa das transgressões que cometeram a ti. No verso 20, vai nos dizer assim, falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, o povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus. Falava eu, digo, ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, a princípio veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu é muito amado. Considera, pois, as coisas e entende a visão. Olha, quando Daniel começou a orar, Deus já estava respondendo a sua oração.
Conta a Bíblia que Daniel ficou cerca de 21 dias orando e jejuando, incomodado e perturbado com a visão que ele tinha feito. Volto a repetir. O que eu aprendo aqui? Daniel não tinha nenhuma necessidade de fazer essa oração se ele fosse pensar no bem-estar desse mundo. Bem empregado, bem estruturado, com a sua casa, como eu falei, o seu emprego público. Mas algo estava vazio no coração de Daniel. Ele entendia e queria que o povo fosse libertado ali do mundo para ir para o céu que eles pensavam que era Jerusalém. Lembra nos primeiros versos que a gente leu aqui, que fala que quando nós somos amigos desse mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus? A Bíblia, só por essa atitude de Daniel, o anjo mais poderoso, não veio qualquer anjo não, o anjo mais poderoso lá do céu, só por essa atitude de Daniel, Deus comissionou o anjo mais poderoso do céu para dar a resposta ao seu servo e dizer para ele: ó Daniel, desde que tu começou a orar que eu fui mandado vir para cá. Tu é muito amado lá no céu. Irmãos, quem nos dera ter o privilégio de um anjo poder aparecer aqui para nós nesse momento e dizer assim: olha, tu é muito amado lá no céu. Tu é amado demais. Quem nos dera, meus queridos irmãos, Deus nos desse a oportunidade de ter um anjo dizendo isso para nós. Você sabe o que impede Deus de fazer isso? A nossa amizade com o mundo. Porque nós dissemos que somos povo de Deus, mas não oramos como povo de Deus. Nós dizemos que somos povo de Deus, mas não estudamos a sua palavra como povo de Deus. Vivemos nesse mundo dizendo que somos povo de Deus, mas estamos tão bem acostumados que não clamamos para que Jesus volte para nos tirar daqui. Daniel estava angustiado porque já estava ali findando os 70 anos de cativeiro, já estava ali já quase chegando no final. E agora uma profecia que passasse mais tempo. Ele falou: não, Senhor, o que é isso? Nós pecamos contra ti, não quero ficar aqui na Babilônia todo esse tempo, não. Eu não quero, Senhor, que o teu povo seja opróbrio nesse mundo, espalhado por tudo que é lugar durante todo esse tempo, não. Senhor, o Senhor falou que era 70, por acaso foi por conta dos nossos pecados que você mudou de ideia? Deus está ansioso para dizer para Jesus assim: olha, vai lá buscar eles. E eu posso dizer para vocês com a mais absoluta certeza, são por conta dos nossos pecados, a nossa falta de fé, a nossa falta de comunhão, a nossa falta de estudo da palavra, mas principalmente a nossa falta de oração, que tem feito Jesus estar lá no céu ainda esperando para voltar. Ou você pode me provar que vai ter que acontecer mais terremoto para Jesus voltar. Ou você vai querer me dizer que mais pessoas têm que passar fome para Jesus voltar. Ou você vai querer me dizer que muitas coisas ruins ainda têm que acontecer antes de Jesus voltar. Sabe, irmãos, o convite de Deus para nós hoje. Eu quero que você abra os nossos últimos versos. Em Tiago, capítulo 5, verso 13 a 16. Os nossos últimos versos. Para saber que nós somos povo que Deus ama, para saber que só falta a nossa atitude para Deus demonstrar o seu poder para as pessoas que ainda não o conhecem. Tiago capítulo 5, verso 13 está dizendo assim: está alguém entre vós sofrendo? Tem alguém sofrendo entre nós? Talvez não fosse para estar, mas tem. Talvez você que esteja nos assistindo, talvez você que está aqui hoje tenha passado por alguma luta, por algum sofrimento. Deus está fazendo essa pergunta para você: tem alguém sofrendo entre vós? Se existe alguém sofrendo, a Bíblia nos diz o seguinte: faça oração. Está sofrendo? A Bíblia está dizendo aqui, faça oração. Mas quem tem que fazer oração? Eu? Não, também quer dizer você, eu. A Bíblia está falando: está alguém sofrendo entre vós? Faça o quê? Oração. Vamos orar.
Ó, a pessoa está passando por luta, por dificuldade. Como eu falei, nós não tem que ter amizade com o mundo, não. Ficar se perguntando o porquê das coisas, não. A pessoa está pedindo que a gente ore. O que a gente vai fazer? A Bíblia está falando aqui para fazer um julgamento, para fazer um pré-estabelecimento, para ver o motivo do porquê a pessoa está precisando de oração. A Bíblia fala, está alguém sofrendo? Continua dizendo, faça a oração. A Bíblia fala mais, continua dizendo aqui. Está alguém alegre? Tem alguém contente? A Bíblia continua, está alguém feliz? Cante louvores, louve a Deus, louve. Está alguém entre vós doente? Existe alguém entre nós doente? A Bíblia continua dizendo, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, e em nome do Senhor. Continua dizendo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Se houver cometido pecado, serão perdoados. A Bíblia aqui não fala para a gente julgar se a pessoa cometeu ou não pecado. Se está passando por aquela situação, se é culpa dela, não. A Bíblia simplesmente nos faz um convite, se existe esse tipo de pessoa. Nós somos as pessoas que Deus quer usar como instrumento para orar por elas e para ver a transformação, o milagre. A Bíblia fala aqui que até perdão dos pecados é garantido quando você ora com fé e é um instrumento de Deus. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, para que a gente possa colocar sempre Jesus como o primeiro e único recurso, como solução para todos os problemas da nossa vida. Que nós não possamos viver a nossa luta lutando por nós mesmos, lutando pelos nossos conhecimentos, lutando por tudo aquilo que a gente acha que a gente é. Não. Que a gente coloque a nossa vida na mão de Jesus. E eu tenho absoluta certeza que Ele vai gostar muito de usar você como instrumento. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Oremos. Amantíssimo Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, muitíssimo obrigado, Senhor, pela Tua palavra estar falando conosco agora nesse momento. Nos ajude, Senhor, a orar como povo de Deus, a estudar a Bíblia como Teu povo, a fazer a Tua vontade como Teu povo, a ser o Teu instrumento, Senhor, como Teu povo, para que a gente possa ver milagres sendo operados na vida das pessoas e nós sermos somente os instrumentos nas Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos incomodar, pode nos incomodar, Senhor, para que a gente possa estar orando pelas pessoas que tanto necessitam, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família aqui representada, cada pessoa, Senhor, entre nós que precisa, Senhor, nesse momento da Tua mão de cuidado. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.